queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Nessa noite fria lá fora, mais que aqui dentro, muito calor humano, muito acolhimento. Então eu gostaria de pedir a todos que nesse momento ficassem, se acomodassem tranquilamente em suas cadeiras. Essa noite que a gente vai ouvir uma palestra de seu Jimenez. Então, de olhos fechados, de forma tranquila e acomodados, eu convido a todos a elevarem os pensamentos ao nosso Mestre querido e amado, que nos trouxe a doutrina e que nos revelou essa maravilha, esse consolo que vem trazendo alento aos nossos corações e consolando as nossas aflições. Pai amado, Mestre querido, gratos somos por estarmos aqui nessa casa que nos recebe de braços abertos para a noite de hoje. Pedimos dessa forma, então, a espiritualidade amiga, que dê a cada um de nós aquilo que nós precisamos na noite de hoje. E que, sob as bênçãos e proteção da espiritualidade maior, que ilumine o nosso amigo Jimenez, a palestra de hoje, e que conforte a todos. E que assim seja. Então, uma boa noite a todos. Os corajosos saíram dos seus aconchegos e vieram até esta casa. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre a verdadeira propriedade. E o Espírito Pascal, em Genebra, 1860, nos traz para o Evangelho segundo o Espiritismo a leitura sobre a verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra. Mas forçado que é abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é, afinal, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isto é o que traz e o que leva, e que ninguém tem o poder de lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo muito mais do que neste. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que do que tiver adquirido em bens morais resultará a sua posição futura. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país distante. Arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, e fazei provisões de tudo o que poderá vos servir lá. O viajante que chega a uma estalagem é dado um bom alojamento, se puder pagar. Aquele que tem pouca coisa é dado o pior, quanto aquele que nada tem é deixado ao relento. Assim acontece ao homem quando chega ao mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende de suas posses, mas não é como o ouro que pode pagar. Ninguém irá lhe perguntar quantos tinha na terra, que posição ocupava.
era príncipe ou operário. Mas pergunta: o que trazes? Não será computado nem o valor de seus bens, nem o dos seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes da sua partida pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre pudesse comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo é pago com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo. E vai aos primeiros lugares, onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai para o último lugar, onde será tratado de acordo com as tuas posses. Então, esta leitura é muito importante, né, porque nos fala da verdadeira propriedade. Né? O que nós possuímos aqui na Terra é para o nosso uso fruto, enquanto aqui nós permanecemos. Né? O momento que nós deixamos o corpo físico, nada do que é material a gente é. Fica tudo aqui. Então, na realidade, nós não somos donos disso ou daquilo. Somos administradores, usufrutuários daqueles bens materiais. O que nós levamos é as qualidades morais, como diz a leitura, né? Os bens que fizermos com o amor, com a caridade. Por isso que o Evangelho é categórico em nos falar: fora da caridade não há salvação. Então não é com os bens materiais, né, com coisas que a gente vai, né, a peso de ouro querer comprar lugar. Não é os títulos, as posições sociais que o homem ocupa aqui, que ele vai ser bem recebido no outro lugar, no plano espiritual. E sim com o que ele tiver feito de caridade, de amor, de benevolência. Né? E tem, então, uma lição muito importante que nos define bem essa posição. É de uma rainha de França, que ela foi rainha e ela achava que ela ia chegar recebida lá no mundo espiritual como uma soberana, como rainha. E ela disse: que desilusão, que surpresa, porque os bens que ela possuía aqui, os títulos e as honrarias que ela tinha aqui, não acompanhou a lei do mundo. E quando ela chegou no mundo espiritual, para a sua humilhação, ela viu acima, mas muito acima dela, homens que ela considerava ínfimos, porque não tinha sangue nobre nas veias. Então, isto dá bem a clareza de que as posições sociais, os títulos, as honrarias que o homem busca muitas vezes a qualquer preço, a qualquer custo aqui, fica tudo. Né? Então, nós, nos nossos bens materiais, temos que nos comparar como um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa, que ele vai administrar. A empresa não é dele. Ele vai trabalhar e vai administrar essa empresa. Né? Vai fazer com que ela cresça, com que ela vá progredindo, né? Mas no momento que ele sair de lá, fica tudo. Né? Ele não vai levar máquina, ele não vai levar nada do que é da empresa, porque a empresa não é dele. Né? Ele estava administrando. Né? Então, assim também os nossos bens. Nós não podemos nos apegar. Né?
usufruir, fazer com que a conservação deles, né? E nós podemos, a pessoa pode possuir seu bom carro, ter a sua boa casa, né? Ter seu campo, suas lavouras, pode, não, nada disso é proibido. Agora, só que tem que fazer um bom uso, né? Fazer um bom uso daquilo que possui. E consciente de que, quando ele partir, fica tudo. Nada de apego. Né? Por quê? O que acontece? Acontecia muitas vezes, e ainda existe por aí afora, né? Chamava as casas mal assombradas. O que é? Era aquelas criaturas apegadas aos bens materiais, aos seus campos, aos seus palácios, e muitas vezes enterravam ouro, prata, coisa próxima da casa, na sua propriedade, de medo que alguém roubasse coisa, e ficavam apegados. Desencarnavam, né? Morriam, porque não desencarnaram. Ficavam ali apegados, né? Então, o que acontecia? Ficando ali, às vezes, os familiares vendiam para outro, ia para cá e para lá, a pessoa ia morar lá e aquele antigo proprietário queria mandar, porque achando que a casa era dele ainda, que a propriedade era dele. Ele não havia desencarnado, se desligado, né, dos bens materiais. Ficou ali. Então, começava a assustar as pessoas, querer botar para correr, né? Então, ou batia uma janela, batia uma porta, fazia um barulho daqui e dali. Muitas vezes influenciava, se tinha um médium, uma pessoa que tinha mediunidade, sentia uma influência, ele começava a perturbar, influenciar aquela pessoa, né? E então era a casa mal assombrada. Mas, tratando daquela entidade, fazendo conhecer que já não mais lhe pertence, cessava o assombro, né? E que isso ia muito tempo, muito longe, porque naquela época atrás não existia ainda as doutrinações espirituais. Então eram muitas as moradas, principalmente aí para fora, né, das casas mal assombradas. É o apego. Então é importante que nós, hoje, com essa doutrina maravilhosa, vamos aprendendo a nos desligar, né, das coisas materiais, administrar, cuidar bem, é lógico, que não é deixar porque, eu vou deixar quando eu desencarnar, né, abandonar, não. Nós temos o dever de cuidar, né, cuidar daquilo que estamos usando, seja de uma firma, seja de um lar, um automóvel, um campo, uma lavoura, seja o que for. A gente está precisando, estamos na matéria ainda, precisamos, mas sempre cuidando, mas com aquela consciência, né, de que o momento que deixarmos o corpo físico, vamos em frente e aquilo fica para trás. É material, ficou material, ele fica. Outras vão administrar, outras vão fazer uso daquele material, né? Então, é importante que se analise isso aí, né? E vamos nos preparando, né? Nos libertando de uma vez por todas dessas coisas materiais, para não ficarmos apegados aos bens materiais, não ficarmos apegados à casa, porque até hoje muitas vezes existe quando a pessoa é muito apegada e como sofre para desencarnar. Às vezes está ali, à beira da morte, vai e não, né? E geme, grita e não quer sair do corpo. Mais forçado que chegou a hora, é obrigado a deixar o corpo, mas ele não deixa a propriedade, ele fica na família. E então o que acontece? Às vezes tem uma pessoa que é mais sensitiva na casa,
seja um filho, seja esposa, um esposo, alguém, né? Um irmão. E logo que ele desencarna, começa a sentir uma angústia, começa a sentir um medo, começa a sentir raiva e começa a ficar, se descontrola. O que ele era antes, ele estava descontrolado, fica bem diferente. Vai, muitas vezes na casa espírita, tira uma orientação, sai do trabalho de desobsessão. Vai o doutrinador doutrinar, quem era o obsessor? Um membro da família, que morreu o corpo, mas ele não se libertou. Ficou ali apegado, porque não preparou-se para esse momento. Então ele fica apegado ali, e ele quer mandar num, ele quer mandar no outro, ele quer administrar, mas ninguém lhe ouve, ninguém lhe enxerga, e ele fica agitado, então fica nervoso, fica bravo, porque antes me obedeciam, antes me ouviam, agora todo mundo me ignora. Né? Então, e aquele nervosismo dele, aquela raiva, né? Ou então aquela tristeza, que às vezes ele se isola triste, a pessoa que tem essa sensibilidade mediúnica passa a sentir. Né? Então, e fica aquela dúvida, mas o que aconteceu com essa família, o que aconteceu com esse cidadão, com esse filho, com essa filha, com alguém, depois que o pai morreu, ele está assim, desse jeito, ficou revoltado, ficou nervoso. Não é a influência do pai, da mãe, que estava tão apegado e que não conseguiu se livrar, não conseguiu se libertar e fica ali influenciando. Então, por isso que o Evangelho nos traz essas boas leituras, essas instruções, para você aprender a nos libertar. Nada trouxemos quando vieram para este mundo e nada podemos levar do que pertence à matéria. Matéria fica, né, no espírito. Ele tem que procurar enriquecer espiritualmente. E como vai enriquecer? Com as qualidades morais, com as boas ações, né? Com o amor, a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então não adianta a pessoa procurar, eu vou naquela igreja porque lá eu vou me salvar, eu vou lá em tal lugar porque eu vou me salvar. Não. O salvamento é a caridade, é a benevolência, nos mais alto grau do sentimento. Isso é que nos salva. E o que quer dizer a salvação? É para não cair, né, nas trevas, como disse Jesus, nas trevas exteriores, onde que há choros e rangeiros de dentro. É o umbral, que para outras seitas, outras falam em inferno. Inferno porque é um lugar inferior, né? Mas ele pode ser, muitas vezes, nesse lugar, aqui na Terra mesmo, qualquer lugar, né? Então, mas existem as localidades de sombras, né? Isso para os espíritos trevosos, que eles vão, e como narra muitas vezes nas leituras espirituais que a gente lê nos livros, que existem, às vezes, as cavernas escuras, né? E que estão aglomerados muitos e muitos espíritos malfeitores, aqueles lugares pantanosos, aqueles charcos, né? Estão lá eles aglomerados e ali, lógico, só pode haver choro e rangeiros de dentro, porque eles não têm uma consolação. Estão todos no mesmo barco, todos na mesma situação, ninguém consola ninguém, porque a dor é igual, né? E eles não têm, muitas vezes, uma esperança, né, de sair dali. Então, por isso que sofrem. A dor do espírito maldoso é uma dor moral, não é aquela dor física, é a dor moral. E só se vão sair desses locais quando estiverem conscientes dos erros que fizeram, se arrependerem, né, profundamente se arrepender do coração, daí eles serão levados para colônias espirituais, onde que vão então se tratar, vão receber orientações,
se preparar para futuras reencarnações. Né? Então, é assim que é o processo. E então é importante a gente se desapegar enquanto estamos aqui, consciente de que aqui matéria é matéria, espírito é espírito. Nós estamos ocupando um corpo de carne. Então, muitas vezes a gente fala ao meu espírito. Não, nós somos espírito. O meu corpo que Deus nos emprestou, né, para uma etapa da nossa evolução. Quando chegamos no mundo espiritual, se tivermos boa vontade e tivermos exercitado a caridade, o amor, a benevolência, o perdão, a ternura, enfim, feito o bem aqui, nós vamos continuar aprendendo e evoluindo no mundo espiritual. Não é só aqui que a gente evolui. Nós viemos para evoluir, aprender, dominar a matéria e não deixar que a matéria nos domine. Né? Então, temos que administrar os bens, as riquezas e não deixar que os bens materiais, as riquezas, nos dominem. É isso que é o nosso aprendizado. Né? Mas nós vamos aprender também no mundo espiritual. Vamos continuar evoluindo, vamos continuar aprendendo, né? Porque lá também tem escola, lá também tem lugares para trabalhar, né? E tem tudo o que nós precisamos. Certa a ocasião, um irmão que desencarnou chegou no mundo espiritual, numa determinada colônia, e ficou admirado das coisas que via lá, igual aqui na Terra, só muito mais superiores, né? Coisa muito mais bonita do que aqui na Terra. E daí o instrutor disse, ele admirou, perguntou, mas tem as coisas como se fosse lá na Terra, mas só bem diferente, bem melhor. Daí o mentor falou para ele, a Terra é uma pálida cópia do que existe aqui. É uma pálida cópia. Então, e nos fala, André Luiz também, que na colônia Nosso Lar, onde que ele habitava, não sei se ainda habita, porque o espírito evolui e vai subindo, né? Que na colônia Nosso Lar existe jardim de flores, árvores frondosas, e existe o que aqui na Terra a gente vê, né? Lá também. Só que com muito mais brilho, né? Muito coisa mais bonita, mais eficaz. Então, a gente continua evoluindo lá, continua trabalhando, aprendendo. Então, a salvação é isso aí. A gente salvar de não ter que cair nas malhas, né? Como diz na malha fina, e ir para essas regiões inferiores, onde que há choros, onde há rangeiros de dente, onde que se vai sofrer moralmente lá, até se arrepender. Então, o importante é a gente não fazer nada que tenha de nos arrependermos no futuro. Fazer tudo de bom que vai nos glorificar lá no futuro. Que vai fazer o bem, que vai ajudar as criaturas. Isso é importante. É caridade, é amor, é benevolência. Então, uma historinha. Certa vez tinha uma princesa que ela vivia no seu palácio cercada de serviçais que lhe ajudavam, e era uma daqui, outra dali, ela era bajulada, e ela então, aquele pedestal de orgulho, de vaidade, né, cercada naquele palácio dela, era o mundo dela ali. Certa ocasião, uma noite, um mentor espiritual dela, que cada um de nós tem um mentor espiritual, independente de ser espírita ou não ser, temos um anjo guardião, tem um espírito sempre que nos protege, que nos auxilia. E esse mentor pegou, enquanto ela dormiu, o corpo adormeceu, ele convidou o espírito e saiu. Foi para um lindo lugar, uma linda colônia espiritual.
E lá começou a mostrar para ela, né, os lugares, aqui, ali. E ela via casas bonitas, iluminadas, brilhantes. E ela passou numa rua lá e viu uma casa muito linda, bem brilhante. E ela perguntou, de quem é esta casa? Mas olha que lindo, parece um palácio. Daí o mentor disse, isso aqui é do teu jardineiro. E ela se surpreendeu, mas do meu jardineiro? Como assim? Como é que ele comprou uma casa dessa? Se ele ganha o salário que eu pago para ele, eu reconheço que não é muito. Daí o mentor diz, porque aqui é comprado as casas feitas com tijolo de luz. Não é com tijolo de barro que é lá na terra. E daí levou, e ela pensando, quando viu a casa do jardineiro dela, um brilho, uma coisa linda, achou que era um palacete muito melhor do que o que ela habitava aqui. Passaram numa ruazinha escura lá, tinha um casernezinho bem simples. Ela, mas quem é essa casinha aí? Daí o mentor disse, é a tua. Mas como assim? Ela disse, surpreendeu. Mas como? Sim, eu te disse que aqui é com tijolo de luz. Tu não manda tijolo de luz para cá. Daí ela ficou preocupada. Como é que eu tenho que fazer? Ela disse. Aí o mentor perguntou, me diz, quantos vestidos você possui? Uns 150. Quantos pares de sapato? Aproximadamente uns 200. Pois é. Disse, bem perto da tua casa, há um bairro onde o teu jardineiro mora, e que com o salário que tu paga a ele, que tu mesmo reconhece que não é muito, ele divide com aquelas crianças, com aquelas jovens pobres que existe lá, ele compra roupa, cesta básica e ajuda eles. Né? Se bem perto, então lá do teu palácio, tem bairro que as mocinhas da tua idade andam de pé descalço, tem 2 vestidos só, né? Então, e com tudo isso aí. Daí ela disse, mas então eu quero começar a ajudar. Então, amanhã, quando acordar, né, tu vai, fala com o teu jardineiro que ele vai te levar desse bairro e vai te mostrar essas pessoas. E tu vai ajudar como tu pode. Daí tu vai mandar tijolo de luz para cá. Daí ela acordou. E pensando aquele sonho que foi tão nítido, tão claro para ela. E ela já começou a mudar a personalidade dela. Levantou-se, desceu a escada, e já encontrou uma das funcionárias, e já cumprimentou, coisa que ela não costumava fazer, deu bom dia, alegre, saiu para a rua, encontrou o jardineiro, deu bom dia, todos estranharam, o que aconteceu com essa princesa? Esse sonho que ela teve, que ela não é assim. E daí ela falou para o jardineiro, ele levou ela no bairro, e ela viu a pobreza que tinha lá. Voltou para o palácio, encheu uma carrocinha lá de roupa, calçado que ela tinha, passou no mercado, fez uma linda compra de bens, de alimento, e levou e distribuiu para aquelas pessoas. E semanalmente ela ia lá no bairro. Daí passou o tempo, né? O mentor levou ela de novo no mundo espiritual. Daí chegou lá, passeando para cá e para lá, e ela viu uma casa bonita, linda. Daí o mentor disse, essa aqui é a tua casa. Os tijolos de luz que tu mandou para cá, tá aí, a tua casa está pronta. Né? Continue fazendo assim, para que possa, quando tu deixar o corpo que tu vier para cá, tu tenha essa beleza para tu residir. E assim, é uma historinha, mas ilustra o que a gente tem que fazer. Queremos um lugar bom, como diz aqui a leitura falou, chegamos à morada espiritual, quem puder pagar vai ter um bom alojamento. Mas como nós vamos pagar? Com o bem que tivermos feito aqui para os nossos semelhantes. Né? Por isso Jesus já disse,
Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos que crê em mim, é a mim que o fareis. E os pequeninos que Jesus falava não era criancinha, é todo o homem simples, o pobre, o necessitado. Necessitado de uma roupa, necessitado de um calçado, necessitado de um alimento, necessitado de uma palavra amiga, de uma instrução. É isso aí. E nós podemos ajudar, sim. Só queremos. Queridas irmãs e irmãos, muito obrigado pela atenção. Que nesta noite e dia vocês possam sair daqui com muito calor humano, calor espiritual. E que nessa noite possam ter aquele sonho maravilhoso dos mentores levar para as colônias espirituais e ir mostrando o lugarzinho de cada um, para a gente já ir se preparando, tá? Muito obrigado pela atenção. Vamos então à nossa prece e passe. Então, assim, de pensamentos elevados a Deus e a Jesus, vamos mentalizar irmãos radiantes de luz, com as mãos espalmadas sobre nós, transmitindo energia tranquilizadora, pacificadora, energia curadora, energia de paz, de harmonia, energia que nos traga alegria, que nos traga vontade de viver e que nos traga muita vontade de fazer o bem, a caridade, de expandir o amor. Vinde, Senhor, acolhe a nossa súplica e derrama da tua misericórdia sobre todos os nossos irmãozinhos necessitados, sobre todos os sofredores, encarnados ou desencarnados, que eles possam receber, Senhor, a luz do vosso divino amor, receber a energia do teu coração bendito, e assim se fortalecer, que assim esses decaídos, deprimidos, fracos, possam levantar os olhos e olhar para o alto e dizer: obrigado, Senhor, porque eu estou se sentindo mais forte. Obrigado, Senhor, porque eu estou sentindo um raio de esperança, uma luz a brilhar no meu caminho. Muito obrigado, Senhor, pela paz que nos envolve. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso amigo incondicional. Que a tua paz envolva-nos hoje e sempre, e que assim seja.